Bom dia, vamos começar a aula. Nós ficamos no ponto que trata do prazo de duração dos contratos. Deixa-me resumir aqui bem rapidinho. Quanto tempo dura um contrato administrativo? Bom, na 8.666, a regra está no caput do artigo 57. Os contratos devem durar no máximo 12 meses. Mas antes eu mencionei para vocês a exceção que está fora da 8.666, os contratos de concessão que duram muitos anos. Devem durar o suficiente para que o concessionário possa reaver o que investiu com a margem de lucro prevista no contrato. Na Lei 89 e 87, não se estabelece o prazo máximo da concessão, só se estabelece que o contrato de concessão tem que ser por prazo determinado. Mas nós vimos que na Lei das Parcerias, na 11.079 de 2004, há um prazo máximo. Qual é o prazo máximo da concessão patrocinada e da concessão administrativa, que são as modalidades de parceria público-privada? 35 anos, no máximo 35 anos. Voltando para a Lei 8.666, nós vimos que o 57, parágrafo 3º, proíbe que os contratos sejam por prazo indeterminado. Mas vimos que a proibição dirige-se ao administrador, não ao legislador. Há uma hipótese em que a lei prevê que o contrato prevê expressamente que o contrato pode ser por prazo indeterminado. Qual é a hipótese prevista expressamente na lei? Concessão, ponto? Não. É uma concessão específica, né? Concessão de direito real de uso. E há uma outra hipótese para a qual a lei não é expressa, mas se entende que pode ser por prazo indeterminado. Qual é a hipótese discutível? Permissão de serviço. Permissão de serviço. Bom, então ficando ainda na 8.666, nós estávamos vendo as exceções. Quando na 8666 o prazo pode ultrapassar 12 meses. Qual a primeira hipótese? Os contratos cujos objetos estejam contemplados nas metas do plano plurianual. Primeira exceção. Segunda exceção, contrato de prestação de serviços contínuos. Terceira exceção, assim, nesse caso pode chegar a 60 meses, mas o parágrafo 4º do 57 prevê ainda uma possível prorrogação por mais 12. Então, juntando tudo, pode chegar a 72 meses. Depois vimos para o aluguel de equipamentos e de programas de informática, podendo chegar a 48 meses. E a última exceção é a que se reporta a 4 incisos do artigo 24, o 9º, 19, o 28 e o 31 do 24. Nessas quatro hipóteses, o contrato pode chegar a 120 meses. Vejam, 10 anos, né? Muita coisa. Vamos ver essas 4 hipóteses no 24. O 24 trata de dispensa. Certo? Então, o 57... inciso 5º, remete ao 24, incisos 9, 19, 28 e 31. Vamos ver aí.
O inciso 9 do 24. Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional. Então, o contrato celebrado com este fundamento aqui pode chegar a 120 meses. A hipótese do 19. Para as compras de materiais de uso pelas Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante parecer e comissão instituída por decreto. Contratos celebrados com este fundamento podem chegar a 120 meses. 28. Para o fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no Brasil, que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante parecer e comissão especialmente designada pela autoridade máxima do órgão, também 120 meses. E, por fim, nas contratações visando ao cumprimento disposto nos artigos 3º, 4º, 5º e 20 da Lei 10.973, observados os princípios gerais de contratação. Enfim, a lei fica fazendo remissão a outras leis, mas aí você vai lembrar que nessas 4 hipóteses pode chegar a 120 meses. Que remete aos 120 meses? Hã? Os 120 meses vem no 57, inciso 5º. Quinto. É porque um foi vetado, não é? Porque são 4, exatamente. São 4 hipóteses, mas é porque um dos incisos do 57 foi vetado. É o terceiro. Mas vocês não têm não esse material? Tem. Então vamos ver, extinção dos contratos. Na verdade, o principal deste ponto nós já vimos. Por que já vimos? Porque nós já vimos a extinção unilateral. Lembram disso? Onde foi que vimos extinção unilateral? E aí? Onde foi que vimos a extinção unilateral? Você, minha salvação. Tá vendo? Não decepcionou. Nas cláusulas exorbitantes. Então aqui eu só vou destacar o que nós não tenhamos visto ainda. Vamos ver aqui, ó. Extinção por acordo. O contratado pede e a administração não se opõe. Porque o contratado não pode extinguir o contrato esponte própria. Ou ele pede a administração, ou quando a administração resiste, ele, o contratado, tem que ajuizar uma ação de rescisão. Quando pede e a administração concorda, tudo se resolve por acordo. Então não há por que se alongar sobre este ponto. Por acordo, quando o contratado pede e a administração concorda. Por iniciativa da administração, nós vimos: a administração anula, a administração revoga, a administração rescinde por culpa do contratado, rescinde nas hipóteses de caso fortuito e força maior, só se alguém estudou em casa ontem e tiver alguma dúvida a respeito. Quando é de interesse do contratado, este pede a administração e ela resiste. O contratado, então, tem que recorrer ao Poder Judiciário, tem que ajuizar a ação pertinente
para rescindir o contrato administrativo. Quais são as hipóteses? Hipóteses de culpa da administração, envolvendo a inadimplência pura e simples, mas também se entende que a culpa da administração, no caso de desbalanceamento da equação econômico-financeira, e a administração resiste a proceder à revisão do contrato. Vou repetir. O contratado vai ajuizar a pertinente ação, pleiteando a rescisão contratual nas hipóteses de culpa da administração, culpa envolvendo a inadimplência pura e simples. A administração está descumprindo o que lhe cabe, mas também culpa alcança a hipótese em que circunstâncias causaram o desbalanceamento da equação econômico-financeira. Circunstâncias causaram o desequilíbrio econômico-financeiro e a administração se recusa a proceder à revisão contratual. A revisão pode ser feita pelo judiciário? Pode, claro. Se é um direito do contratado e a administração se recusa, imagina você não poder defender um direito seu. A hipótese de suspensão do termo de ajuste, enfim, só contador 90 dias, aí estaria Que 90 dias? 90 dias é para falta de pagamento. 120 dias. Sim. Aí estaria onde? Como é? Não é culpa da administração, não? Então, as duas situações são culpa da administração. Você está falando daquelas duas hipóteses em que o contratado, em vez de pedir a rescisão, ele pode opor a exceção no contrato não cumprido. São duas hipóteses de culpa da administração. A iniciativa pode ser do Ministério Público ou do cidadão. Quando é que o cidadão pode tomar a iniciativa de pleitear a extinção de um contrato administrativo? Qual é a hipótese e qual é o instrumento? E aí? O instrumento é a ação popular, né? E a ação popular pressupõe o quê? Ilegalidade e lesividade. Então, óbvio, quando houver vícios de legalidade, qualquer cidadão pode pleitear a extinção do contrato administrativo. Na verdade, é anulação, é extinção por vício de legalidade. O cidadão se utiliza de uma ação popular. O Ministério Público também, ação popular não, também pode tomar iniciativa nas hipóteses de vícios de legalidade. Só que o Ministério Público se utiliza de outro instrumento, qual? A ação civil pública. Pode ser a de improbidade, porque pode acumular pedidos de anulação do contrato e de imposição das sanções previstas na Lei 8.429 de 92. Então, seja pelo cidadão, seja pelo Ministério Público, a iniciativa do 6.4 pressupõe o quê? Vícios de legalidade.
E aí, compreenderam? Sim. O Tribunal de Contas pode determinar a anulação de um contrato administrativo? Pode o próprio tribunal anular? Pode o próprio Tribunal de Contas pôr fim ao contrato? Vamos ver de onde vem essa discussão. Vamos ver no 71 da Constituição Federal. O Tribunal de Contas pode suspender atos da administração? Pode ou não pode? O Tribunal de Contas pode suspender atos da administração? E aí? Pode ou não pode? Diga alguma coisa aí para ver participação popular, para ter legitimidade esta aula. E aí, porque soberania já tem, soberania popular. Pode sustar atos? Pode sustar atos unilaterais. Pode sustar contratos? Primeiro vamos ver o fundamento para sustar atos unilaterais. O 71 diz assim, da Constituição: o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete, inciso 10, sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Então, sustar ato unilateral e contrato, aí você vai procurar no parágrafo 1º, o parágrafo 1º diz: no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Então, quem é que susta os contratos? O Legislativo. Mas e se o Legislativo se omitir? Aí o problema está na redação obscura do parágrafo 2º, que diz: se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o tribunal, que é o Tribunal de Contas, logicamente, decidirá a respeito. Afinal, o Tribunal de Contas pode ou não pode extinguir o contrato administrativo? Extinguir não pode, mas manda que a administração extinga. O Supremo, inclusive, já tem jurisprudência firmada a respeito. O Tribunal de Contas manda a autoridade competente por fim ao contrato, mas não é o Tribunal de Contas que anula o contrato. Só quem pode anular o contrato é a própria administração ou o Poder Judiciário. Vamos ver aqui este julgado do Supremo. O Supremo disse assim, ó: o TCU, embora não tenha poder para anular ou sustar contratos administrativos, possui competência para determinar a autoridade administrativa que promova a anulação de contrato e, se for o caso, da licitação de que se originará. O Tribunal de Contas, então, não anula ele próprio, mas manda anular. Se a autoridade não obedece, estará sujeita às consequências negativas, como multa, imputação de débito,
São coisas diferentes, portanto, o Tribunal de Contas não anula ele próprio diretamente, mas manda anular. Se a autoridade não quer se submeter a esse comando e também não pretende se submeter às consequências negativas, tem que impugnar judicialmente a decisão do Tribunal de Contas. Se não impugna, tem que obedecer. Se não obedece, estará sujeita às consequências negativas pelo descumprimento. Todo mundo entendeu 6.5? Sim. Estadual. É o mesmo modelo, você aplica ao estadual. Mas o Congresso Nacional, no parágrafo 2º, ele pode anular? Não. Também significa que só pode suspender, sustar. Sustar. Na verdade, anular, por fim, é a própria administração ou o judiciário. Então vamos aí. Agora eu vou explicar, mas eu vou explicar de outra maneira. Eu vou explicar este ponto aqui. Inexecução sem culpa, mas na verdade é sem culpa do contratado, não é? Porque a depender da hipótese aqui pode ser culpa da administração. Mas eu vou explicar de outra maneira. Vou explicar assim, ó. Vamos ver aqui, ó. É a mesma coisa, mas com uma abordagem diferente. O contrato administrativo é aleatório. O contrato administrativo é aleatório. Está sujeito a alias. O que significa alia? Alia significa sorte, significa risco. Alia significa possibilidade concomitante de ganho e de perda. Alia, sorte, risco, possibilidade concomitante de ganhar e de perder. A alia se divide em ordinária e extraordinária.
Alea ordinária. A alea ordinária é a que resulta dos riscos comuns da atividade empresarial. Alea ordinária é a que resulta dos riscos comuns da atividade empresarial. Quem se lança no mundo dos negócios sabe que pode ganhar, pode perder. Então, por exemplo, se você me disser, o que o sujeito recebeu mês passado da administração, ele resolveu aplicar em ações. Ações de uma empresa que tem um X no nome, por exemplo. Às vezes tem uma alta, às vezes tem uma baixa enorme, não é? Aí se você disser, houve uma queda no valor das ações, ele teve um prejuízo absurdo. Por conta do prejuízo que teve com esse investimento, agora está com dificuldades em cumprir o contrato que mantém com a administração. O que a administração tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. O sujeito resolveu investir em ações e teve um prejuízo. Ele deve arcar com esse prejuízo. O contratante não tem nada a ver com isso. Por quê? O prejuízo decorreu de um risco comum, ordinário, da atividade empresarial. Por isso é que se diz que a alea ordinária não dá direito à revisão nem a rescisão sem culpa. Como assim? Se em razão da alea ordinária, agora a execução do contrato se tornou mais onerosa, o contratado vai arcar com prejuízo. Ele não tem direito à revisão. Entenderam? E se o prejuízo foi tão grande que a execução do contrato, na verdade, se tornou impossível, a administração vai rescindir. Mas não é a rescisão sem culpa, é rescisão por culpa do contratado. A administração rescinde, mas aplica as sanções previstas na lei. Alguém não está compreendendo? A alea ordinária não dá direito à revisão, não dá direito à rescisão sem culpa. Compreenderam? Então vamos para a alea extraordinária. A alea extraordinária é a que resulta de circunstâncias excepcionais. Imprevisíveis, se bem que no mundo de hoje é difícil encontrar alguma coisa imprevisível, né? A gente já prevê tudo. Por isso é que se diz imprevisíveis ou previsíveis.
mas de efeitos incalculáveis. Efeitos que não podiam ser calculados previamente. Alia extraordinária é a que resulta de circunstâncias excepcionais, imprevisíveis ou previsíveis, mas de efeitos que não podiam ser calculados previamente. A alia extraordinária, conforme a hipótese, dá direito à revisão. A alia extraordinária, conforme o caso, dá direito à revisão ou à rescisão sem culpa. Como assim ou? Quando o contratado ainda pode cumprir o contrato, mas a execução se tornou mais onerosa, ele tem direito à revisão. Mas se tornou tão onerosa a execução do contrato, a ponto de se tornar impossível, o contratado tem direito a quê? A rescisão sem culpa. Então ele não pode ser sancionado. Agora nós vamos ver, se todo mundo entendeu até aí, o que é que integra a alia extraordinária.